Então, vamos começar. Deixa eu me apresentar rapidinho. Cada vez que eu faço um encontro desse, assim, uma reunião dessa antes do curso, eu falo menos. Cada vez eu falo menos. A primeira vez eu falei pra caramba, umas 2 horas, assim, mas vocês estão com sorte, né? Vocês já são o 3º ou 4º grupo. Então, eu vou falar bem pouquinho. Meu nome é Cláudio Nascimento. Eu sou cenógrafo e diretor de arte, artista plástico. Trabalho com cenografia há bastante tempo já nem sei quanto tempo, uns 20 anos, eu acho. Um pouco mais, talvez. Um pouco mais de 20. Já trabalhei com teatro, já trabalhei em tudo que a cenografia pode oferecer, assim, de campo de trabalho, né? Já comecei... Eu fiz Belas Artes na UFRJ, né, aqui no Rio de Janeiro. Todo mundo é do Rio, gente? Alguém não é do Rio? Ana não é do Rio? Renato também não? Vocês são de onde? Ana é de onde? Renata é de onde? Eu sou de Juazeiro, Bahia. Oh, que beleza. E você, Renato? Palhoça, Santa Catarina, pertinho de Florianópolis. É perto de Floripa? É perto de Florianópolis? Município vizinho, vizinho. São José, Palhoça. Maneiro, maneiro. No último curso, no último teste, teve uma menina que era de Florianópolis também. E ela veio para gravar o curta que ela fez, né? A direção de arte. Assim, foi bem legal. Ela veio para o Rio, a gente conseguiu organizar uma época, o curta que caía no fim de semana, que ela podia vir, ela pegou para fazer. E aí foi bem legal. Assim. Maneiro, ela chegou na sexta-feira, eu acho. A gente montou, gravou no sábado, ela foi embora. Foi legal, foi corrido assim, mas foi bem maneiro. Ela veio. Bom, enfim. Para quem não sabe, é o UFRJ, né, o Federal do Rio de Janeiro, no fundão, eu cursei Belas Artes lá. E aí a gente tem uma tradição na Escola de Belas Artes, que é trabalhar em barracão de escola de samba, quando a gente ainda é aluno. Então, meu primeiro contato com a cenografia foi em escola de samba. A gente trabalhava em tudo, mas a gente que fazia pintura e escultura e gravura e tal, a gente trabalhava mais na parte de alegorias, né? Fazia os carros alegóricos e tal. E a gente terminava trabalhando mesmo com isso um tempo, né? Eu fiquei anos trabalhando no carnaval, fazendo alegorias. A minha parte era mais de acabamento, eu tinha montava uma equipe e pegava os carros, né? Depois das esculturas prontas, para dar os acabamentos, né? Pintura, adereço e tal. Eu fiquei anos trabalhando no carnaval, trabalhei com vitrine, também de loja aqui no Rio, na época, final dos anos 90, início dos anos 2000, assim, a vitrine era uma coisa... Ainda não era muito comum plotagem, né? Então, as vitrines eram muito... Pelo menos das lojas grandes, né? Das grandes lojas que a gente fazia, eram muito cenográficas, né? Tinham objetos grandes, cenários, tal, temáticas, né? Tinham vários por ano. Depois comecei a fazer teatro, claro, né? Logo no começo também, a fazer teatro, ia trabalhando em tudo. Fiz exposições, montar exposições, montei um museu, fiz a cenografia de um museu no Forte Copacabana, aqui no Rio também. Museu do Exército, Museu Histórico do Exército, uma das partes. E aí, o que mais? Aí comecei a trabalhar com TV, cinema, e me fixei mais, fiz bastante teatro. Depois que eu parei de trabalhar em carnaval, comecei a fazer muito teatro. E aí no teatro eu comecei a fazer TV, logo depois. E aí fiquei mais na televisão, meio que deixei o teatro de lado, né? A televisão toma muito tempo, tem mais, né? Mais trabalho na TV. Mais trabalho. E é melhor remunerado que o teatro também. Também tem isso, né? Então, e assim, no final das contas, eu gosto mais de TV do que Eu gosto muito de fazer teatro, mas acho que eu gosto mais de fazer TV. TV é mais variado, sabe? TV você tem, né, você trabalha em locações, você monta em estúdio, você faz coisas diferentes, em lugares diferentes, temas diferentes. Então. O teatro termina sendo sempre a caixa preta, né? Sempre na caixa preta, sempre aquela coisa.
Não, eu terminei ficando mais na TV e cinema. Mas eu faço mais televisão do que cinema, bem mais. Tem mais TV do que cinema. Cinema é uma coisa que eu faço lá uma vez, a cada 2 anos. Mas televisão é o que eu faço direto. E aí TV também eu já fiz de tudo. Já fiz dramaturgia, que é o que eu mais gosto de fazer também. Dentro do audiovisual, o que eu mais gosto é dramaturgia. Falando com direção de arte, né? Em geral, cenografia. Mas mais direção de arte. Eu prefiro a dramaturgia, mas já fiz linha de show, já fiz programas de humor, também vários no Multishow. Já fiz reality show também, sei lá, uns 3 ou 4, várias temporadas deles. Tá? Novela, série é o que a gente mais faz agora, né? Agora o que eu mais faço é série. Estou fazendo agora uma série grande da Globoplay. É bem legal, assim, com efeitos especiais, sabe? Tiro, explosão, bomba, de construir. E nesse eu estou fazendo a cenografia, não estou nem fazendo a direção de arte, esse eu estou fazendo a cenografia. Quem está fazendo a direção de arte desse é o Tulé Pic, não sei se vocês conhecem. E a gente construiu agora, começamos a gravar antes de ontem um andar um andar inteiro de um prédio, 4 apartamentos, para tocar fogo, explodir tudo. 3 dias de gravação, já derrubou parede, já deu tiro em tudo que é lugar, já jogou bomba para tudo que é lugar. Amanhã a gente vai começar a tocar fogo, né? É bem legal. Assim. A gente fazer um cenário todo para destruir. Nunca tinha feito também. É a primeira vez que eu faço um trabalho que tem tanto efeito, né? Especial. Já, claro, né? Já fiz cenário que tinha tiro aqui, um tirinho ali, outro ali, uma bombinha aqui, outra ali. Esse não. Esse é um episódio inteiro de tiro, porrada e bomba. Assim. A gente construiu um cenário de 350 metros quadrados para detonar ele. Para quebrar todo. Foi bem maneiro. Falando, você quer falar alguma coisa? Tem Anemide, você quer perguntar alguma coisa? Você ia falar, tá. Bom, enfim, então resumindo, né, essa história aí que eu contei, eu faço muito mais televisão hoje, muito mais. Principalmente séries, que é o que eu acho que todo mundo faz mais na televisão. Hoje é série, porque o que mais tem é série, né? Porque agora com streaming, com os canais, a demanda de séries aumentou muito, né? Dramaturgia, o que é muito bom, porque eu gosto de fazer dramaturgia, então eu estou tendo mais oportunidade de fazer dramaturgia do que eu tinha antes. É... E aí, sim, e às vezes eu trabalho, a maior parte do tempo eu trabalho como diretor de arte, e algumas vezes eu trabalho só como cenógrafo, como agora nessa série, por exemplo, que é uma série muito grande. Eu trabalho só como, estou fazendo só cenografia. E a maior parte das vezes eu faço a direção de arte e a cenografia ao mesmo tempo, porque nunca tem dinheiro para contratar a equipe, né, que a gente precisa. Isso é uma coisa que você já tem que saber, né? A realidade do mercado é essa. Dificilmente você consegue um projeto onde você consegue contratar a equipe toda que você precisa. Então, às vezes, a gente tem que fazer 2 coisas, né? E a equipe também, né? Às vezes tem equipe, a maioria das pessoas da equipe tem que se virar em 2 para a gente conseguir realizar o projeto. É isso. É isso sobre mim, né? Sobre mim. Sobre o curso, vocês conhecem o curso? Sabem alguma, né, informação, alguma coisa sobre esse curso, não, especificamente? Então, vou falar um pouquinho do curso. Na verdade, assim, eu estou há pouco tempo nesse curso, né? Começou esse ano. Essa é a terceira turma, né? Que seria a turma de vocês. Então, eu estava conversando com o César Moraes e os meninos lá do ABC, que ainda está uma coisa um pouco experimental, quer dizer, experimental no sentido que eu ainda estou conseguindo tentando avaliar qual é a melhor abordagem para esse curso, principalmente pelo fato dele ser híbrido, né? Ele ser parte presencial e parte. Como é que chama? Esqueci agora, gente. Oi? Abre o som. Virtual, parte Isso, virtual, virtual. obrigado. Online e presencial. É.
presencial e parte virtual, né? Parte... É virtual mesmo? A gente fala? Online. O remoto. É virtual, né? Online. Tá. Uhum. E parte online. Então, a gente ainda estou experimentando para ver como é que ele pode funcionar melhor, né? Assim, a parte prática dele, que é a parte presencial, que é a parte... Eu sinto, vou dizer uma coisa para vocês, que eu sinto muita falta do presencial. Né? Eu sinto muita falta do presencial, principalmente quando a gente está falando sobre desenho, a gente está falando sobre, né, desenhando planta baixa, fazendo um croquis, desenhando, visitando, né, vendo a locação, enfim, interpretando, lendo roteiro e tal. Se bem que ler roteiro tem até funcionado bem, a gente lê roteiro assim, virtual, né, que está todo mundo, né, lendo em casa e tal, falando. Mas a parte do desenho ali, né, as escolhas, né, de materiais e tal, eu gosto, eu sinto falta da aula presencial, do contato com todo mundo, da presença, né, das pessoas ali. A parte prática desse curso, que é a gravação dos filmes, né, no final. Bom, para quem não sabe, esse curso da ABC, ele tem várias turmas, uma turma de direção, uma turma de roteiro, uma turma de, né, iluminação, uma de fotografia. Então, são várias turmas e as matérias são os departamentos, né, de um filme, né? São os... Bom, se cada turma, e aí a gente tem lá 3 ou 4 roteiros, depende do período, normalmente são 4. 4 roteiros escritos pela turma de roteiro, ou, né, o roteirista, ou pelos professores de roteiro, não sei o certo, e a gente realiza esses filmes. A turma de direção dirige, né? A turma de figurino faz a nossa, a turma de direção de arte faz a direção de arte, a de cenografia faz a cenografia e assim por diante. E a gente vai revezando, porque normalmente, como na última turma eram 5 alunos, e por acaso eram todas mulheres, 5 alunas, para fazer 4 filmes. Então não dava para cada um assumir um filme. Então eu tive que revezar. Aí eu falei, então vamos fazer várias duplas, 4 duplas, né? E aí ia mesclando as duplas e deu certo. Né? Foi de 2 em 2 para a gente fazer o projeto. Cenografia. Na verdade, a gente fez direção de arte. Então, o caminho é esse. A gente pega... Que eu acho que é a maneira mais legal de fazer, porque é a maneira que a gente faz na vida real, na prática. Que é pegar o roteiro, ler o roteiro, né? Discutir o roteiro e debater as nossas ideias, né? As ideias dos alunos, as minhas, né? Para cada filme. Para cada filme, quais as soluções que a gente tem para isso, para aquilo. Os filmes são sempre feitos na sede, né, da ABC, que são as Casas Casadas, ali em Laranjeiras. É um prédio lindo, antigo. Tem várias salas e tem um café abandonado lá diante da... um café, uma livraria assim, abandonados lá, que a gente pode gravar também. É bem legal. É uma boa locação. Bem versátil. Tem várias salas e tal. E é um casarão antigaço. Tombado, tudo. E, enfim, o processo da aula é esse, né? A gente pega, tendo uma turma de direção de arte, a gente vai a partir do projeto da direção de arte. Estou falando isso porque na última turma não teve a turma de direção de arte. Então, mesmo que em razão, não teve a turma de direção de arte. Então, a gente terminou ficando com a direção de arte. Então, a gente fez direção de arte e cenografia. Então, a gente fez esse processo mesmo, que é o processo tradicional de filmagem, que é ler o roteiro, discutir o roteiro e apresentar uma ideia para a direção de um projeto de cenário, né? de projeto de cenário para o filme. E que a gente realiza mesmo, né? De fato, isso aqui é legal. Assim, a gente não só apresenta um projeto ideal. Eu gosto de sugerir, no começo, que a gente faça 2 projetos, né? Cada um faça um projeto ideal e que a gente faça juntos, dependendo da quantidade de filmes, um projeto factível, né? Porque os nossos projetos ideais,
geralmente não são factíveis. Então, são projetos, né? Ou são muito caros, né? Ou estão fora da nossa realidade. A gente tem a vantagem na cenografia, na direção de arte, na cenografia, nesse caso, nesse curso, que o curso a ABC tem uma parceria com um acervo aqui no Rio de Janeiro, o acervo da casa, que tem muitos móveis e muitos objetos e muitas coisas que eles emprestam para a gente. Então, isso é bem maneiro. E a gente consegue montar um cenário, né? E ainda assim tem custo, né? Porque eles emprestam, eles não cobram nada para emprestar os móveis, mas a gente tem que contratar frete, né? No mínimo transporte para levar as coisas, né? Móvel. Tem como a gente levar a cama no meu carro, né? Um armário no meu carro, então, é a geladeira. Então, a gente precisa ainda ver isso também, que eu também acho uma boa, que é uma coisa que eu quero também conversar melhor ainda, agora nesse período, com a produção do curso, de como organizar esses custos de produção, né? Que não são custos de produção só da cenografia, né? É um custo de produção geral. Então, assim, é muito bom. A gente faz os filmes e tem como viabilizar os cenários, né? O mínimo que seja, porque a gente tem uma parceria ótima de aluguel, né? De acervo de imobiliários de imobiliário e objetos. A gente vai andar dessa forma no curso. A gente vai fazer um projeto, ou pegar um projeto da direção de arte, ou fazer o nosso próprio projeto. Depende da turma de direção de arte, em que estágio que eles vão estar, se não está, entendeu? Também para a gente não perder tempo falando né, esperando demais, o negócio é ficar em cima da hora. Eu não sei qual é para quando que está previsto o... Eu não olhei o calendário, desculpa, gente, que eu estou filmando essa semana. Estou montando o cenário há 4 semanas e a gente começou a filmar no domingo. Então, não tive nem tempo de olhar o calendário dessa aula. Na verdade, ainda bem que a Adriana sempre fica me lembrando das coisas, que eu já tinha esquecido também de hoje. Desculpe, mas... porque essa gravação está lá muito punk, lá, assim, muito grande, então... Sabe? Eu não sei exatamente quando é que vão acontecer as filmagens, né? No final no final, né? Do período. E aí a gente vai falar sobre questões de cenografia, né? Questões de uma abordagem básica de cenografia, no começo, assim, cenografia, e tentar canalizar o que a gente falou, né? E fazer uma abordagem um pouco mais profunda da cenografia, um pouco mais objetiva, quando a gente tiver um projeto. Né? A partir no momento que a gente vai desenvolvendo o projeto de cenário para os curtas. Eu acho isso mais interessante do que a gente... Porque a cenografia, ela é... Eu estava conversando outro dia com vocês, às vezes é difícil dar uma aula de cenografia, porque a cenografia depende muito, muito do conhecimento de materiais, sabe? Então, assim, a gente tem uma coisa básica de cenografia para todo mundo, que é, por exemplo, desenho arquitetônico. A gente precisa saber desenho arquitetônico, precisa saber fazer planta baixa, né? Precisa desenhar a planta, desenhar elevações, desenhar a perspectiva. A gente precisa aprender a desenhar coisas e conhecer o processo construtivo, que ele pode se dar de diversas formas. A gente pode construir umas coisas em madeira, pode construir em ferro, pode construir com um drywall, por exemplo, um cenário. A gente tem várias maneiras de construir. Então, assim, a gente desenhar um cenário, desenhar a casca do cenário, né? Desenhar o cenário, o aspecto externo, né, do cenário, assim, como ele vai, a cara do cenário, como ele vai ficar, é uma coisa para a direção de arte, né? A não ser... Isso também, assim, isso eu estou falando do esquema de televisão e cinema, tá, gente? No teatro é diferente, né? Teatro cenógrafo é quem desenha e cria tudo, né? Então, assim, a cenografia aqui, ela é mais focada no sistema da televisão, do audiovisual, televisão e cinema. Mas eu gosto também de pensar que a gente faz tudo, né? Que a gente pensa o cenário todo a partir do texto, que eu acho muito mais interessante do que a gente pegar um desenho de alguém e tentar viabilizar a construção, porque é isso que o cenógrafo faz, na verdade, na televisão.
O cenógrafo ele não cria muita coisa. Vem um desenho, né? Digamos assim, desenho de um... Vou chutar aqui, tá? Desenho de uma livraria. Vem lá o desenho, tá? Com todas as indicações de material, né? Todas as referências de material. Das paredes, o acabamento da parede, as estantes, o desenho das estantes, o acabamento das estantes, o acabamento do piso, as luminárias, tudo vem. E aí o cenógrafo tem que pegar isso e resolver o problema de construção disso, tornar isso real, né? Levantar esse desenho, fazer ele ficar em pé. É isso que o cenógrafo faz. Para isso, o cenógrafo precisa conhecer isso que eu falei, que é, né, desenho arquitetônico, básico, desenho arquitetônico, geometria descritiva, e conhecer os materiais dos processos construtivos, para a gente poder dar as melhores soluções para cada problema do cenário. Isso eu estou pensando num cenário estático, né? Estou falando de um cenário simples, estático, uma livraria, está tudo paradinho lá. Então a gente precisa saber aonde é, se tem uma vitrine, se é melhor a gente usar vidro ou se é melhor usar acrílico, né? Na parede, se é melhor a gente fazer essa parede de tapadeira, de madeira tradicional, MDF, ou se é melhor fazer de drywall, né? De gesso acartonado. Se é melhor fazer de tecido, sabe? Revestimento. A gente, esse é o acabamento da parede, é papel de parede ou é tecido? O que é melhor fazer? Entendeu? Então, assim, é preciso... O que o cenógrafo vai desenvolver com o tempo é o conhecimento dos materiais para poder solucionar os problemas, solucionar a proposta da direção de arte. Então, o diretor de arte, ele... Não, no meu caso, como diretor de arte, quando eu desenho um projeto, eu já penso na construção, porque eu sou cenógrafo também. Então, quando eu desenho, eu já estou pensando como construir. Né? Onde eu tenho um cenógrafo trabalhando comigo, eu dou maior moleza para ele, porque eu já levo uma coisa, eu já desenho pensando no construtivo. Dificilmente eu desenho uma coisa que eu não sei como construir. Claro que o cenógrafo depois pode dizer assim, não, Claudio, é melhor construir dessa forma, não da que você pensou. Beleza. Né? Se o cara tem uma solução melhor que a que eu pensei quando estava desenhando. Às vezes eu não tenho solução, às vezes eu fico, caceta, queria fazer isso aqui, mas não sei como fazer. Aí eu vou consultar o cenógrafo ou até mesmo o cenotécnico, né? Que é o maluco que põe a mão na massa mesmo, né? Que é né, em geral, um marceneiro, um cara que conhece pra caramba de construção, tem lá o galpão que vai construir de fato o cenário. Então a gente leva essas questões para ele. Mas a cenografia na prática, né, como a gente fala, e é o nome desse curso, era isso. Ela passa por dois momentos. O momento do desenho técnico. Como a gente desenha, qual a solução que a gente dá, né? Qual a solução arquitetônica que a gente vai dar para aquele problema do roteiro ou para aquele problema que o diretor de arte nos trouxe, né? Aquela questão de ele quer uma parede assim assada, ele quer uma clarabóia, sabe? Eu quero que a minha livraria... Só para eu ficar na livraria. A livraria foi um chute, tá, gente? Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Né? Eu quero na minha livraria uma vitrine e uma clarabóia. Né? Aí a gente tem que pensar, como é que a gente vai fazer essa clarabóia? Em desenho ela vai ter... Em geral, eles mandam o desenho, né? O direção de arte já determina mais ou menos o cara que ele quer que tenha a clarabóia. A gente pode ajustar de acordo com as necessidades do material que a gente escolheu, do processo construtivo. Mas o cenógrafo, ele faz isso. Ele pega um problema e vai. Quando o cenógrafo, né, que é o meu caso às vezes, vai fazer tudo, né? Fazer direção de arte, fazer a criação toda, aí ele já faz a criação pensando na construção, né? Pensando no processo e nos materiais. Então, assim, é por isso que eu falei para vocês, a gente quando começa um curso de cenografia na prática, a gente dá uma geral desses dois princípios básicos aí de construção, desenho arquitetônico e desenho geométrico. Desenho geométrico é fundamental, tá? Desenho geométrico, digo nem geometria descritiva, mas desenho geométrico é fundamental, né, na vida do cenógrafo. Enfim, a gente vai começar falando disso e depois entrar nos materiais. Agora, os materiais, para a gente escolher o material, a gente precisa de um... Né, a gente não pode ter a solução antes do problema, né? A gente precisa de um problema para ter a solução. Então,
O nosso problema é o roteiro. O nosso problema é o projeto de direção de arte. Então, a gente precisa ter isso para discutir, né, o nosso projeto e que materiais a gente deve usar, o que a gente deve usar. Os materiais são tantos, tão diversos, e não tantos, que fica difícil. Claro que eu posso falar assim, a gente trabalha, normalmente, em 90% dos casos, com madeira. Madeira, né? Tábua, sarrafo, tal, madeira, e chapas de madeira, né? Chapas de laminados de madeira, como compensado, MDF, tudo mais. Então, a estrutura é feita em madeira e a parede é feita de chapa de compensado, por exemplo, estruturada com um sarrafo. Isso é o básico, que a gente chama de tapadeira. Né? A gente vai construir uma mesa, né? Às vezes a gente mesmo, né, constrói os móveis que a gente quer. Agora mesmo, nessa série a gente fez um cenário que era uma agência bancária nos anos 80. Então, para dar um exemplo, né? Esse aí eu desenhei quase todo. Né? Então, a produção conseguiu uma locação, que é um hall de um prédio no centro do Rio de Janeiro, para quem é do Rio, ao lado do Menezes Cortes, do edifício garagem ali no Castelo. Castelo não, é Castelo, né? É, Castelo. Ao lado do Menezes Cortes tem um prédio ali cuja portaria do prédio, em anos 60 e tal, proposta de mármore, eles acharam que era uma boa fazer o banco ali. E a gente achou legal, tinha o problema é que eles acharam legal porque tinha um balcão, né? Grande, assim, um balcãozão, que eles estavam crentes que a gente ia usar aquele balcão. Eles não conhecem o diretor de arte que eles têm. O Tulé foi lá e pediu para cobrir o balcão com outro balcão. Deu, tá aí, esse é tá vendo? Assim, que solução, eu precisava dar uma solução para esse problema. Ele não queria aquele balcão, ele queria outro balcão, por cima daquele balcão. Aí eu tinha que desenhar, né? E assim, ele não desenhou, terminou ficando para mim desenhar os móveis, né? São móveis de época, né? Um balcão de uma agência bancária nos anos 80. O filme essa série se passa nos anos 80, 70 e 80. Então, eu precisava. E aí, é bem coisa de um exemplo, né? De como funciona na cenografia a coisa. A gente tem uma locação e a gente precisa intervir nessa locação. Eu posso até mostrar o projeto para vocês, se vocês quiserem. Eu vou falar mais. Deixa eu ver se eu encontro falo com vocês, se eu consigo ir abrindo aqui as fotos da locação e o projeto para vocês verem. Bom, enfim, como eu falei, era como é que chama? Oh, meu Deus. O saguão, né? O hall, né? De um prédio. O saguão de um prédio que a gente ia fazer de banco, e lá tinha um balcão que o diretor de arte não gostou e queria um balcão novo em cima daquele. E tinha também umas roletas e uns elevadores. Vocês vão ver aqui. Espera aí, rapidinho, gente. Estou procurando aqui. Globo. E aí a gente precisava cobrir essas roletas também. E precisava botar uma guarita do segurança, que é a história de um assalto ao banco. A história, o que acontecia era um assalto ao banco. E aí, locações, agência bancária. Ah, que bom, tá tudo aqui. Maravilha. E aí, bom. É isso. Tinha que resolver esse problema. Eu precisava esconder 3 elevadores. 3 não, 4 elevadores. Precisava esconder 3 roletas. 3 catracas, né? Para quem não é do Rio. 3 catracas de passagem de gente. E cobrir um balcão em L de 3 metros por 3 metros. 3 e 3. Então, 4... É isso? 4 por 3. Um L de 4 por 3. Falei, pô, tinha que quebrar a cabeça para fazer isso. E com um design dos anos 80, né? Claro. Né? O banco nos anos 80 era bem diferente do banco de hoje, vocês
Não conheceram, eu conheço. Então, deixa eu ver aqui como é que eu... Peraí, gente. Compartilhamento, né? Vou compartilhar o quê? Tela. Não selecionado, não é melhor, né? Já está compartilhando, não? Eu sempre acontece isso comigo. Sim, está compartilhando a pasta. A pasta, beleza, valeu. Pô, sempre acontece isso. Eu seleciono e não sei se está compartilhando ou não está, porque fecha a minha janela. Eu fico, pô. Deixa eu abrir a foto. Ó, estão vendo aí? Esse é o balcão. Esse é o balcão que existe lá. Tá compartilhando a pasta. Não sei se foi aberta a imagem. Bosta. Espera aí. Então vou ter que... É outra janela que eu vou compartilhar. Desculpa aí. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Parei de compartilhar? Parei, né? Então, eu vou compartilhar a tela logo, tá? Melhor. E aí eu posso ficar mudando de pasta toda hora. Pronto. Me diz aí quando vocês estiverem vendo. Tá vendo, Renato? Sim, agora sim. Tá bom. Então, esse é o balcão. E tem lá... Tinha uma TV aqui. Todas essas coisas... Isso também é uma... Thaís, viu? Isso aí já é um assunto de cenografia legal. Quando a gente vai para uma locação, principalmente para um filme de época, a gente precisa tirar todos os elementos que não são de época. Isso é responsabilidade da cenografia. Tá? É a cenografia que faz isso. Não, a cenografia não só faz as intervenções, como limpa o local. A gente precisa tirar essas coisas. Essa televisão, por exemplo, teve que sair. Claro, né? E as câmeras, vocês vão ver que tem câmeras espalhadas, a gente teve que esconder. Putz, e o pior é o seguinte, eu não tenho foto do cenário pronto. Olha que coisa. Eu fiz se alguém me manda aqui uma foto. Espera aí, deixa eu pedir aqui rapidinho. Aí, tá vendo o balcão aí com as coisas? Já tem foto do balcão? Olha as roletas. Deixa eu só pedir ver se alguém tem foto. Rapidinho. O inferno, tio. Pedir aqui, vamos ver se alguém me envia. Daí. Aí, tá vendo? Essas 4 roletas, os elevadores. É bem legal, é bem bonito o lugar. Assim. Com uma cara de agência bancária. Bom, enfim. Aí, ou seja, abril, maio. Aí vou mostrar o projeto para vocês. Esse aqui é uma planta baixa. Meu Deus, esse é o antigo. Mas esse não é o antigo, não. Esse não é o último projeto. Esse não é o último. Deixa eu achar o último aqui, gente, rapidinho. Calma aí. Vinte e 6 de maio. Só pode ser isso, né? Não tem 7 de junho, pô. É isso aqui, gente. Tá dando para ver aí, na boa? PDF? Dá sim. Tá. Como vocês podem perceber, isso é uma planta baixa com todas as cotas, né? Tanto do espaço, da locação, quanto do cenário. Vem aqui, balcão aqui em L à direita. Não sei se vocês conseguem ver o meu cursor.
Essa coisa de 1,20 por 1,20 aqui, esse quadrado, é a guarita do segurança. E na história, os assaltantes entram no banco e jogam um coquetel Molotov dentro da guarita. Assim, Aqui temos elevações da parede do elevador, com as medidas também, e da parede dos caixas, onde fica o balcão, no fundo. Aqui uma planta já com a textura, a mesma vista superior, planta bidimensional, e aqui o 3Dzinho tridimensional do banco. Vocês podem ver que tem o balcão está com uma outra cor aqui, né? E tem outro balcão enorme cobrindo as roletas, que em frente aos elevadores, e os elevadores têm os painéis na frente, tá vendo? Vamos olhar agora. Tá. Aí na entrada do banco a gente botou essas placas, né, que a gente mandou recortar em MDF. Depois vocês vão ver ver se alguém consegue. Se alguém me manda foto aqui, por enquanto ninguém mandou. Essa é a entrada do banco, da agência. Pronto, aí entramos na agência à direita, nosso balcão, e ali à esquerda, o outro balcão que cobre as roletas. E tem uns painéis enormes, de 4 metros de altura quase, cobrindo os elevadores, as portas dos elevadores. Para vocês lembrarem como é. Olha lá, como essa. Olha lá, como são as portas dos elevadores, tá vendo? A gente fechou todo esse vão onde tem a porta do elevador. Peraí, foi mal. Foi mal. Aqui, os elevadores. Aí a gente fechou com esses painéis, com essa imagem aí mesmo. O balcão, em frente aos elevadores, de novo. A gente botou essas luminárias aqui na parede, tá vendo? Que é para cobrir os botões do elevador, né? Aquele painel de comando do elevador, de chamar o elevador, os andares. A gente colocou essas luminárias aqui meio... Ficou bem assim não, na verdade foi um jogo de 3 luminárias assim nesse formato. Botamos ali uma mesa para o gerente do banco e a guarita do segurança, que parece que já está pegando fogo e tudo aqui nesse 3D. Agora que eu reparei. Aqui outra vista, uma outra vista dos balcões, com aquela imagem também lá no fundo, que a gente colocou para cobrir o painel tem os andares, né, e as salas do prédio. Agora aqui, ó. Agora a gente chegou na cenografia. Que na verdade essa também é antiga, esse desenho é antigo. A minha primeira ideia foi fazer isso, ó, um balcão inteiro e cobrisse o outro balcão com uns módulos nas extremidades para fechar o balcão, né? Para travar, para a gente poder travar um no outro. Tem problemas de acabamento. Dá para entender, Renato, esse desenho aí? E o desenho do balcão? Tranquilamente. Beleza. Aqui, ó, o outro balcão seria isso. Olha lá. Olha como ele cobre as roletas, tá vendo? Então é o seguinte, o trabalho do cenógrafo é ir lá na locação, tirar as medidas de tudo, milimetricamente, levar para o computador, para a mesa, para a prancheta, desenhar tudo. Eu faço assim, desenho muito na mão, e aí depois eu vou para o 3D e desenho no 3D, já com as cotas certinhas e tal, para mandar para o cenotécnico construir. Então, essa foi a minha segunda ideia, sei lá. E dessa ideia aí que saiu a ideia final, que é essa que está no desenho. Eu não sei porque eu troquei as vistas, mas não troquei o desenho técnico que estava no final da apresentação, na pressa. Essa, vocês podem reparar que ia ser diferente, tá vendo? O balcão aqui é inteiro, só tem módulos nas extremidades.
E esse aqui tem vários módulos, né? A ideia aqui foi o seguinte, para facilitar a vida, a gente tinha muito pouco tempo, a gente tinha uma semana para construir isso. Menos de uma semana. Tinha menos de uma semana. Tinha 4 dias para construir. A gente ia montar na madrugada de sexta-feira para gravar sábado de manhã, 6h30 da manhã. A gente ia entrar às 6 da tarde nesse lugar, nessa locação, para montar o cenário, para gravar 12 horas depois. Então, a gente tinha menos de 12 horas para montar tudo. E aí, o cenotécnico só podia começar, só ia conseguir começar a construir na segunda-feira anterior. Então, ele tinha de segunda a quinta, né? Porque sexta-feira tinha que estar pronto. Segunda, terça, quarta, quinta. Ele teria 4 a 5 dias para construir tudo. E a gente queria fazer um teste na quarta noite ou quinta noite, não me engano, com um módulo para ver se estava encaixando mesmo, né? Para não ter nenhuma surpresa no dia da montagem. Então, a gente precisava que ficasse pronto antes mesmo, né? Um dia antes, pelo menos 2 dias antes, para a gente poder ir lá na locação, testar a montagem. Aí, eu fiz outro projeto, refiz o projeto, pensando no seguinte, se eu construísse, aí eu pensei o seguinte, como é que eu faço para facilitar essa montagem? Porque é muito ruim você vir com um balcão de 3 metros de comprimento, sabe? Sem estrutura no meio. Porque quando você tem um balcão solto, você vai colocar lá no lugar, ele é todo estruturado, né? Ele tem as paredes, ele tem, né, umas viguinhas no meio, ele tem, enfim, toda a estrutura, o balcão você pode carregar. Esse balcão é para cobrir um balcão que existe, então eu só podia fazer o L para cobrir. Então ele não tem uma estrutura muito forte. Se ele tendo 3 metros de comprimento, ele ia ficar meio molenga, tá? A gente pode até travar ele e tirar as travas lá no lugar. Seria isso que a gente ia fazer. Mas aí, para carregar isso e montar, ia ser um trambolho do caralho. Sabe? Um trambolho enorme para transportar, para carregar. E as chances disso quebrar, danificar no meio do caminho, da montagem, era muito grande. Aí eu fiquei pensando o que eu podia fazer, o que eu poderia fazer para facilitar a construção e facilitar a montagem, para acelerar a montagem, para fazer uma montagem rápida, né? De pouquíssimas horas, assim, para conseguir montar em 2, 3 horas. Né? Ou 3 ou 4 horas. 2 horas é muito pouco para montar qualquer coisa. 2 horas você não monta nada, cara. 2 horas você não arruma nem teu quarto, já reparou isso? O nego acha que tu vai montar. Quanto tempo você precisa para montar um cenário? De manhã, tá bom? Eu falei, cara, de manhã eu não consigo arrumar meu quarto. Já está lá, tudo montado. Eu só preciso passar um pano, arrumar a bagunça na minha mesa, né? Tirar a roupa da cama, trocar a roupa de cama. Eu não consigo fazer numa manhã isso. Como é que eu vou montar um cenário do zero, né? Numa manhã, impossível. Bom, enfim. 2 horas a gente tem que montar, 3 horas tem que montar isso, eu pensei. Aí eu dividi, eu vou ver se eu acho o projeto aqui agora, vou mostrar para vocês. Eu dividi o balcão em módulos iguais. Eu redesenhei o balcão para que eu pudesse dividi-lo em módulos iguais. E criei um módulo que pudesse servir para o balcão existente e para cobrir as roletas também. Entendeu? Então, o que é mais alto? A roleta, por incrível que pareça, a roleta é mais alta que o balcão. A roleta era mais alta. Então, eu fiz o módulo do balcão pela altura da roleta. Um desenho que servisse para encaixar nos dois. Isso ia facilitar a construção e a montagem. Por quê? Primeiro que o cara ia ter que construir, ao invés de construir um balcão de 3,5 metros, um de 4 metros, outro de 3,78, outro de, sabe, grandões para montar, ele vai construir 14 módulos iguais. Pequenos, de 1 metro e pouco. Deixa eu abrir aqui agora o novo o projeto depois. Ah, caraca. Gente, tá muito difícil de achar esse. Tá muito difícil de eu achar esse projeto novo, gente. Porque eu não consigo saber onde eu botei isso. Caraca. Não, isso é o. Como é que chama? Isso é a placa. Tá difícil, hein?
Achei. Boa, finalmente. Então, aí, ó, eu desenhei esse módulo aqui. Tá vendo? Dá para ver aí, Renato? 1,30 por 38 com 1,6 m interno de altura. Essa medida encaixa em qualquer um dos dois objetos que eu tinha lá. Tanto a roleta quanto o balcão. Tá vendo? É um módulo igual. Então, a gente precisava de 6 módulos para cobrir o balcão e mais 8 módulos, se eu não me engano, para cobrir as roletas. Até encostar lá no negócio. Então, seriam 14 módulos iguais, que é muito mais fácil de construir, pequeno, né? 14 módulos pequenos iguais, é muito mais rápido de construir do que 3 balcões grandões de tamanho diferente. 3 não, 4. 4 balcões grandões de tamanho diferente. Que era a proposta inicial. Isso aqui, os módulos é que eram diferentes. Eu tinha 3 tipos de módulo. O módulo para o balcão, o módulo de meio do balcão, o módulo de canto do balcão, grande, e o módulo de canto do balcão da roleta. Tá vendo? Isso aí é um desenho técnico que a gente faz, que o cenógrafo faz. Tem que fazer para mandar construir. Tem que ter ali tem o corte também, a posição e a espessura do corte onde entra o vidro do balcão. A gente tem que mandou cortar um vidro de 12 milímetros, que é um vidro grosso para caralho, para poder botar o vidro no balcão sem uma estrutura para segurar ele estruturado na próprio balcão. Aí tinha que ser um vidro muito grosso, porque ele era grande, né? 1,30 m. Tá vendo, cara? Os desenhos dos módulos, vocês estão vendo? É assim. E a gente tem que desenhar todas as vistas, de frente, de lado, do outro lado, de cima, para o cara entender. E ainda faz uma perspectiva para ele saber o que ele está fazendo. Né? A perspectiva ajuda muito o cara a entender melhor o que é o que ele está fazendo. E aqui os balcões no lugar. Aqui as fórmicas, né? A fórmica escolhida para fazer o mais escuro. Passando de volta. Aqui a guarita também. A gente resolveu fazer de ferro. Tá vendo? Aí a guarita a gente resolveu fazer de ferro, de cantoneira de ferro. Ficou pesado esse bagulho, puta que pariu. E drywall anti-chama. Gesso acartonado anti-chama, porque ia pegar fogo, né? Para jogar um coquetel molotov de verdade lá dentro. Pegar fogo. Então tem que ser um bagulho à prova de fogo. Aí aqui eu faço um desenho transparente, né? Para o cara poder ver ele por dentro, como é que é. E vou detalhando alguns pedaços, o vidro, os encaixes das janelas. Não, o tamanho da porta. A vista de cima, a vista de... Essa é a vista superior. Essa é a vista frontal. A vista superior sem o teto. Uma perspectiva superior sem o teto. Para o cara ver, né? Ter uma ideia de como vai ficar dentro. E aqui as vistas, olha lá, aquelas que eu tinha mostrado eram antigas. Essa é a vista já com o módulo certo do balcão. Olha o vidro como encaixa, tá vendo? Dá para ver aí? Como é que os vidros encaixam na... Isso teve que ser feito no lugar, porque o vidro foi entregue lá na locação, porque não dava tempo de fazer tudo. Tudo foi entregue lá no dia da montagem. Aí na madrugada, os caras cortaram como é que chama esses módulos do balcão, né? De encaixe para colocar o vidro. Deu para entender como é o processo? Esse é um bom exemplo de um processo que a gente faz da locação, indo na locação, vendo, tira todas as medidas na locação, pensa um desenho
né? Desenha o mobiliário para que ele caiba lá, para que ele cubra o outro, para que ele defenda. E isso aqui, porque não está desenhado aqui, pelo menos eu não estou vendo, que é muito simples, as tapadeiras que a gente fez para cobrir os elevadores, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui. Ah, aqui a placa, tá vendo? E aí da placa é o seguinte, eu desenho essa placa aqui, com essas medidas aqui todas, pá, relevo, caralho. Mando pro designer, que ele vai fazer o desenho gráfico disso, em vetor, para mandar para o cara que corta laser fazer, entendeu? Tem isso, eu mando para o designer fazer isso graficamente lá, num programa de vetorizado, num programa vetorizado, ó, num software de vetor, e ele manda para a gráfica recortar a madeira, né, o MDF, tudo em MDF, e depois a gente manda para um aderecista para fazer a pintura de arte, porque a gente queria uma pintura, não queria assim de madeira, a gente queria que fosse uma pintura que imitasse, não é cobre, não. É outro metal. Vocês sabem aquele metal que tem de placa comemorativa? Não me lembro agora. Acho que não é cobre, não. Acho que é outra coisa. Sabe? Aquele dourado com preto no fundo. Bronze. Oi? Bronze? Bronze? Não, acho que também não é bronze, não. Eu vou ver o que é. Depois eu falo. Ou estão... Aqui, ó. Também os painéis com as plotagens, né? Com a impressão. Negócio. Tem que comprar uma imagem que a gente queira que caiba lá, né? Que caiba esteticamente, né? Tá falando. A gente acha que cabe. Comprar uma imagem para mandar imprimir. Aí eu preciso desenhar, o cenógrafo precisa desenhar o painel com tamanho para mandar para o designer para ele poder preparar o arquivo para imprimir no tamanho que a gente determina. E aí o desenho é um pouco mais complicado que esse que eu mandei para ele, porque é um desenho que tem os sangramentos, assim, porque uma imagem tem um encaixe da imagem com a outra, e o painel ele tinha 3 centímetros de espessura, então a gente precisava virar a imagem para o lado, para cobrir esses 3 centímetros. O vidro, aqui está mostrando o encaixe, né, o sistema de encaixe do vidro. Então, assim, o cenógrafo precisa fazer isso tudo, né? É o cenógrafo que dá forma às ideias. É o cenógrafo que determina como as coisas vão ser construídas, qual o material que vai ser usado, qual a forma de construir isso. A gente precisa decidir essas coisas, né? Não adianta, para o cenógrafo não basta chegar lá, vamos, né? Faz um balcão aí para cobrir aquele negócio. Não, o cenógrafo que diz como faz esse balcão, do que ele é feito e como ele é feito. Não só do que é feito, mas como ele é feito. Então a gente precisa desenhar essas coisas todas. Alguma pergunta sobre esse? A chefe ficou alguma dúvida assim, sobre esse processo especificamente ou sobre o processo de cenografia no geral? Tem alguém? Ninguém? Ninguém tem dúvida nenhuma? Nada? Nenhuma pergunta? Então, bom, vocês já, né, viram como é que funciona um cenógrafo, né, a função, né, o trabalho de um cenógrafo. Agora eu vou fazer pergunta. Eu vou fazer a mesma pergunta para todo mundo, claro, e queria que vocês me respondessem cada uma vez. Quem de vocês já trabalhou ou trabalha com cenografia? Não, peraí, vou fazer melhor. Vou fazer uma pergunta mais completa. Quem de vocês já estuda, trabalha ou já trabalhou com cenografia? Renato. Na realidade, eu estou estudando porque eu sou estudante de arquitetura e urbanismo
Estou fazendo TCC e, por uma loucura da vida, assim, queria fazer algo diferente do que eu já venho fazendo. Eu já trabalho com projetos já tem algum tempo, aí resolvi fazer o TCC em cima de cenografia. Ah, que barato. Aí estou correndo atrás para descobrir como que a gente apresenta algumas ideias, como é que desenvolve, né? Só que no final descobri já que então eu estou como fazendo projeto de cenografia e direção de arte ao mesmo tempo. No teu TCC, tu vai ter que fazer os dois, né? Não tem jeito, vai ter que fazer os dois. Maneiro. Mas é bom, quer dizer, então, quer dizer, a parte arquitetônica, essa parte, né, de desenho técnico, construtivo e tal, você já manja, já domina, já tira de letra, né? E essa é a parte que, para quem está iniciando, para quem nunca trabalhou, é a parte mais difícil, a parte mais complexa. Quem mais? Eu também estudo arquitetura e eu fiz um curso de cenografia no Parque Lage. Ah, cenografia no Parque Lage? Porque o nome é Cena e Luz, mas é um curso de cenografia. Teatro, né? É mais focado em show, na verdade. Ah, show? Quem deu esse curso? É o Rogério de iluminação e a Isa Valente de cenografia. Rogério, sabe o sobrenome dele? Tô tentando lembrar. Ele é de show também, agora ele tá fazendo mais de museu, se eu não me engano. É Rogério... Técnica de museu, né? Isso é legal pra caramba. Ele tava... Isso foi no último período antes da pandemia começar, né? E aí ele estava fazendo no Paço Imperial. Uhum. Eu não vou lembrar agora o sobrenome, eu esqueci. Não, porque eu conheço alguns Rogérios de iluminação. Se eu lembrar já eu falo. Tá, sem problema. Pô, maneiro. Eu não sabia que tinha curso de cenografia no Parque Lage. Eu sei que teve alguns períodos, acho que agora, nesse retorno, eu acho que não está tendo turma de cenografia. Não sei se pretende voltar, mas é um curso semestral. Ah, que maneiro, que maneiro. Não sabia que tinha lá. Mas e aí, o que você achou desse curso? Você achou legal? Como é que foi? Como é que foi a sua experiência? O que você... Eu achei legal, mas acho que ficou muito na parte teórica. Então, é isso que eu me interessei muito agora pelo curso da ABC, porque realmente tem essa parte prática com o filme, né? Então, eu acho que vai ser mais o que eu estou buscando. Acho que do Parque Lage acabou sendo muito técnico e muito teórico, e aí, enfim, no final das contas, quando você não põe tão em prática, você vai esquecendo, né? Ele não vai esquecer, né? Você não consegue nem fixar certas coisas. Né? Eu falo sempre isso, é muito difícil você dar um curso de cenografia teórico, somente teórico, entendeu? De direção de arte dá, é tranquilo. Eu acho tranquilo dar um curso de direção de arte e cenografia. A gente fica discutindo conceito o resto da vida aqui. Discutindo conceito, desenhando e tal, enfim, né? Falando sobre cor, falando sobre composição, falando sobre uma porra de coisa. Mas de cenografia é muito difícil, é um desafio, assim. Quando o César me chamou para dar esse curso, eu fiquei pensando nisso, falei, pô, cara, deixa eu fazer direção de arte, né? Que é muito mais fácil. Mais fácil por causa disso, porque é mole dar um curso de direção de arte teórico. Mas de cenografia, eu falei, bom, mas de cenografia é foda, amigo. Só dá para dar um curso de cenografia se ele for prático. Aí ele falou, então faz um curso de cenografia na prática. Ou seja, eu vou conhecer o César, ele é uma figura. Eu falei, mas como que eu vou dar cenografia na prática? O único jeito é esse, né? De ter nos filmes, a gente fazer. E nem sim, já vou dizer, nem dá para a gente imprimir vai ser uma prática de cenografia realmente de peso, sabe? Não dá, porque os cursos são pequenos, nem exigem tanta cenografia, sabe? Mas dá pelo menos para a gente discutir quais as soluções a gente teria para aquela, que soluções, entendeu? Quais enfim, quais as saídas que a gente encontraria ali para aquela sequência específica ali, né? Para aquele evento específico que está acontecendo de fato, que é concreto. Então a gente pode discutir em cima disso. Aí eu acho mais fácil. Aí tudo bem, a gente pode escolher material, discutir, desenhar, né? Colocar, imaginar lá e tal. Pequenas coisas de cenografia a gente consegue fazer, né? Que sempre tem. Mas grandes construções não vão rolar, né? Claro. Nem nesse curso, nem nenhum outro. Mas é muito difícil dar cenografia na prática por causa disso. E é muito difícil também que um curso de cenografia seja eficaz se ele não tiver alguma coisa de prático.
pelo que eu falei no começo. A cenografia, ela é, como eu falei, assim, a gente cria soluções, a gente depende do material, do conhecimento do material. Não basta desenhar, sabe? Você precisa ter essa experiência, né, de material, tal, que você precisa adquirir. Você precisa ter um problema para criar soluções. Eu falo, cenografia é muito difícil você discutir sem um problema. Porque cenografia é a solução. Cenografia é a solução de alguma coisa, de algum problema, de alguma proposta, sabe? A direção de arte, não. A direção de arte você pode criar até do nada, né? Tem uma experiência que eu tenho de artista plástico, que eu posso eu mesmo criar um problema para mim mesmo, para eu resolver. Né? Assim, então vou, teoricamente, aqui eu invento qualquer coisa e eu vou para a tela pintar, e vou desenhar, e vou, né, fazer uma instalação, o que quer que seja, eu posso criar um problema. A cenografia, ela é, basicamente, na prática, na vida real, a cenografia é uma questão de solução de problema. Então, você precisa de um problema. A gente precisa ter um problema para poder resolver. Sem o problema, a gente não faz cenografia. Né? Então, se não tiver um projeto para a gente, né, um objeto para a gente necessário, né, para a gente discutir, desenhar e colocar em prática e construir, não dá para fazer cenografia. Mas vamos, Renata. Você. Ainda lembra qual era a pergunta? Ela tá com a maior cara de que caralho agora. Não lembro o que foi que ele perguntou. Ai. Quem estuda, estudou, trabalha ou trabalhou em cenografia? Liga o microfone. Sem microfone não dá. Não rola. Alguém está escutando, Renato? Porque eu não estou. Ah, bom, ninguém. Pensei que era só eu. Isso costuma acontecer, só eu não escutar. Tá me ouvindo ou não? Estou ouvindo. Eu vou parar de Agora compartilhar aqui, tá, gente? Rapidinho. Só um segundo, Renata. Só deixa eu parar de compartilhar aqui para não... Ok. Pronto. Não, é porque você estava perguntando para ela como foi a experiência dela com o curso do Parquilage. Eu acho que a última pergunta foi essa, né? Dela foi, mas a pergunta primeira foi aquela do... Quem já trabalhou, quem já estudou, trabalha ou estuda com... Eu já trabalhei, até antes da pandemia, eu estava fazendo uma produção cenográfica na Record, uma novela, e acabou, e depois veio pandemia e não rolou mais. Entendeu? Mas lá você fazia produção de cenografia, é isso? Não, eu era assistente de cenografia. Assistente de cenografia? É. E aí eu vi esse curso, me interessei para complementar, né? O aprendizado é sempre bom. E aí estou aqui assistindo você. Ah, que legal. Mas você estudou o quê? Eu sou arquiteta. Você é arquiteta também? É. Pô, só dá um arquiteta, hein, que maluco aqui. Eu vou falar uma coisa. Depois eu vou falar sobre isso, arquitetura e cenografia. Você trabalhou com quem lá na Record? Deixa eu ver se eu conheço. Eu era da equipe da Fabiana Massariol. Sei quem é. Eu trabalhei eu fiz uns 2 programas na Record, mas eu não era contratado dela. Eu vim, né, por uma produtora. É porque lá agora já tem um tempo já que é PJ, né? Não é mais. A Record não tem mais, ela terceirizou tudo agora. Eu me lembro dessa época, mas eu não me lembro. Então, aí era trabalho por PJ. Maneiro. Então, você já tem alguma experiência, né? Então, você tem... Gabriela... Desculpa, Gabriela, vou voltar. Você fez o curso, mas você já trabalhou com cenografia, não? Infelizmente não, porque a pandemia veio no momento que eu estava com os projetos, e aí, enfim... Não, realmente, a pandemia deu uma trava bacana na gente. 2 anos. Eu não falei uma coisa assim que eu faço, que eu costumo trabalhar muito, que eu faço muito é evento. Cenografia de evento, e principalmente de evento corporativo. Eu faço pouco evento social, muito pouco. Eu faço muito pouco. Eu faço muito evento corporativo. Isso, então, é que a pandemia zerou, né? Evento foi zero, né? Caiu para zero mesmo, zero. Televisão ainda ficou um pouquinho, né, tal, mas nossa, e evento é uma coisa muito legal de fazer, assim, sabe? É mais fácil, mais tranquilo, sabe?
um trabalho mais tranquilo, você ganha bem também. Legal. Mas, Ana Mídia, vamos lá, você. Arquiteto, já sei. Tá bom. Estuda arquitetura. Não, Pula a parte que você estuda arquitetura, que eu já sei que você estuda arquitetura. eu acho que eu sou a única pessoa aqui que não é da arquitetura, nem sou arquiteta e nem sou estudante. Né? Eu sou formada em artes visuais, faço parte de um coletivo de audiovisual aqui no Vale do São Francisco. E aí já fiz alguns trabalhos de direção de arte. Mas assim, fiz muito por curiosidade, né? Uhum. Fiz uma formação no ano passado, pela primeira vez, né? Mais voltada para a direção de arte mesmo, no cinema. E aí, como a gente é uma equipe pequena e aqui a gente tem poucos profissionais, né, especializados, eu pensei, né, na cenografia seria interessante, porque a gente também não tem quem faça, né? Geralmente, quem faz a direção de arte, faz a produção de arte, faz tudo, né? Faz o cenário, a gente faz, né, o objeto cênico, tudo é a gente mesmo que faz. E aí eu achei interessante, né? E agora, aqui, né? Vendo a sua fala, ouvindo, vendo os projetos, né? Que você está mostrando, eu estou vendo que é uma coisa muito necessária, que eu preciso realmente, né, ter uma base de cenografia, né? Porque é um elemento importante, né? Essencial, né? E aqui a gente não tem profissionais de cenografia. Mas dá para. Isso é uma questão mesmo. Na verdade, tem duas coisas, né? O importante é isso. A gente não consegue fazer cenografia se a gente não tiver profissionais que executem o projeto. Sim. Bom, você tem que conhecer bons profissionais, né? Saber. Tá. No caso, e aí a cenografia tem uma questão. Eu tive agora uns problemas construindo esse cenário que eu falei que é muito grande, tal, que a gente fez. Como ele explodir, pegar fogo, tudo. Eu resolvi fazer pela primeira vez na vida, e não tenho notícia de nenhum cenógrafo que tenha feito isso. Eu resolvi construir ele todo, desde o piso até as paredes todas, em drywall, em gesso acartonado, à prova de fogo. Porque a gente vai tocar fogo nele todo. Só que o sistema construtivo do drywall, que é eu não conhecia. Nada. Sabe que é nada? Eu conhecia zero desse bagulho quando eu resolvi fazer. E aí eu desenhei, procuramos um fornecedor que já tinha feito outras coisas para a gente no filme, para tapar umas paredes lá e tal. Cara, no final deu super certo. Eu descobri que é um sistema, simples pra caralho. E é rápido, é muito rápido. E é mais barato que o sistema tradicional que a gente usa de construção em madeira. Porque, primeiro, que ele não precisa ir para um galpão ser construído. O cara leva o material direto para o estúdio e monta lá. Né? Não precisa de máquina. Não tem barulho. Isso é uma das maiores vantagens para mim. Não fez barulho. Eu ficava o dia inteiro dentro de um galpão enorme, que era o estúdio, quer dizer, e os caras construindo não fazia barulho. Não fazia barulho. O máximo barulho que fazia é quando caía a parafusadeira ou quando um montante de ferro lá caía no chão, fazia um barulhinho, que ele é fininho, né? Se fosse madeira, era o dia inteiro, aquelas máquinas, aquela bancada de serra, comendo madeira, um barulheiro dos infernos. Tá que pariu. Mas, enfim, é uma vantagem enorme. Então é isso mesmo. Isso você falou, Ana, é muito importante, assim. Ter o profissional, você precisa conhecer profissionais, certo? Você precisa buscar profissionais que vão fazer. Entendeu? Às vezes você nem conhece, né? Às vezes, como eu, tive que buscar um de gesso acartonado para fazer esse cenário. Não é uma coisa incomum, não. É muito comum. Claro que aqui no Rio a gente tem uma oferta muito maior de profissionais que são especializados. E a cenografia, claro que você pode chamar um marceneiro qualquer da sua cidade, né? Você construiu uma mesa, mas qual é o maior problema que a gente tem, por exemplo, que eu tive agora muito com esse negócio do drywall, que eu tive que chamar pessoas que não estão acostumadas a fazer cenário. Elas sabem construir com o gesso acartonado, mas nunca fizeram cenário. Então tem que ficar o tempo todo do lado
porque as soluções deles são todas soluções de arquitetura, né, Renato? São soluções de arquitetura definitivas, que não servem para a gente. Entendeu? O cara fica brigando comigo porque o azulejo se coloca assim. Eu falei, cara, mas não é assim. Mas eu não quero assim. Eu quero que... Mas assim está errado. Não, está errado para você. Mas para a cenografia é importante que esse azulejo esteja nessa posição, porque eu vou dar um chute nele. Tá? Sabe? Umas coisas assim. O cara, pô, tinha hora que tinha que brigar. Os caras ficavam putos comigo, que a gente ficava pedindo coisas que para eles estavam completamente erradas. Ele falou, não, mas isso não pode fazer. Eu falei, não, aqui pode. Aqui pode. A gente fez uma parede para derrubar. É uma parede de tijolo que o cara tinha que quebrar a parede e passar pela parede. E para explicar para os malucos que eles tinham que fazer. Primeiro, a parede toda de deixou um buracão assim, de 1,5 m por 1,5 m, e ele explicando para ele, ó, você tem que colocar o tijolo em volta com a massa bem firme, para ficar bem seguro. E daqui para dentro, imagina, um desenho, Renato, falando isso para o Carlos. E daqui para dentro, tu vai colocar com a massa fraca, sem cimento, é só areia mesmo. Não. O cara olhava para mim, mas assim vai cair. Eu falei, não, a ideia é essa. Mas é que não pode cair sozinho. Ele só pode cair depois, quando o cara der um bico. Aí eu tive que mandar construir a parede, eu mesmo quebrar a parede para os caras verem. E aí depois a gente reconstruiu, foi até bom, eu fiz um teste, e aí mudei o sistema lá construtivo, e eles me deram soluções, por exemplo. Aí, tá vendo? Eu queria os tijolos que estavam em volta do buraco, com a massa firme, eles tinham que ficar, permanecer. Só que se você bota o tijolo de baixo para cima, né? Quando você quebra os de baixo, por mais forte que seja, o de cima cai. Então a gente tinha que arrumar um jeito de fazer o tijolo de cima ficar. Pelo menos a moldura, né, de tijolo de cima tinha que ficar. Aí a gente conversando com ele, eles sugeriram, tem uma tela de aço de construção que a gente usa para amarrar não sei o quê, que vai servir, parafusada, que aí você vira a tela, bota o cimento, e foi assim. E o bagulho segurou bem pra caralho, funcionou maravilhosamente bem, a gente quebrou ontem a parede, era um take só, tinha que funcionar porque era um take só, não dá para reconstruir a parede, né, de um dia para o outro. Era para gravar num take só. E aí foi maior... Gente, foi um mês eu brigando com os caras, brigando na boa, assim, né? Eles morriam de rir comigo. Eu queria fazer coisas que para eles era um negócio inadmissível, pô. Sabe? Aí eu ficava assim, porra, aquilo ali, eu desenhei e mandei construir de madeira Sabe aquelas bases de alvenaria, de pia de cozinha? Sabe, pia de cozinha grandona tem a base de alvenaria com azulejo. Eu mandei construir para o cara colar. Aí eu falei, cara, mas não cola com essa argamassa não, que essa porra demora demais para secar. Né? Fica de um dia para o outro para secar, demora muito, cola isso com cola mesmo. Tem um negócio de gesso cola aí que cola rapidinho. Putz, não teve jeito do cara usar o gesso cola. Não teve jeito. Não teve. E botava e não dava. Ele não consegue usar o troço errado. Ele só consegue fazer do jeito certo, que é com a argamassa. Por mais que eu brigasse, mas eu preciso que isso seque rápido, maluco. Você entendeu? Eu preciso que seque rápido. Não dá para fazer assim. Aí tem hora que eu falava assim, caralho, meu reino por um cenotécnico, meu braço direito por um cenotécnico, que cola tudo do jeito que eu peço, com cola de sapateiro, cola branca, o que eu pedir ele vai colar. Vai botar fita dupla face, o que for. Mas é isso, Ana. Na tua cidade você tem que achar o cara, né, o profissional lá, o pedreiro, o marceneiro. Em geral é um marceneiro, né? Em geral é um marceneiro. Que vira cenotécnico é um marceneiro. Mas o ferreiro também ajuda, sempre tem coisa para fazer em ferro, né? Como é que chama? Ferreiro tem um nome. Enfim, e você tem que mostrar para o cara que o processo é outro. Você tem que ensinar para ele. Ele tem a manha, né? Ele tem a expertise, né? Do uso lá do material e tal. Mas você tem que mostrar para ele que o caminho para a cenografia é outro. Por exemplo, mesa. Se você for pedir a um carpinteiro, um marceneiro tradicional de móvel para fazer uma mesa, o cara vai te dar uma mesa para durar a vida inteira que pesa 1 tonelada. E para que a gente quer uma mesa de 1 tonelada num cenário? Para a gente carregar esse troço pesado para caramba, inferno. Móvel pesado é um inferno na vida da cenografia. A gente tem que ficar mudando de lugar toda hora. Chega para lá para botar a câmera, puxa para cá para não sei o quê. Vai aquela porra pesada para caralho. Entendeu? Aí você tem que explicar para o cara, não, cara, você tem que fazer isso
de compensado. Ah, mas compensado não vai durar nada. Não, tudo bem que não dura. A gente vai jogar fora isso semana que vem. Semana que vem eu vou dar um bico nisso, vou quebrar essa porra e jogar no lixo. Aí tem o acabamento, que é diferente. Mas é assim, você tem que... Não, onde eu vou filmar em cidades, né? Onde eu vou gravar, a gente vai montar cenário, vai ficar um tempo. Em cidades que não tem audiovisual, né? Que não tem profissionais, a gente tem que levar mas também a gente nunca tem dinheiro para levar todo mundo aqui. Todos os profissionais que a gente quer. Então, em geral, a gente leva os profissionais-chave, né? Os mais espertos, o cenotécnico lá, que é o, né, do galpão, os assistentes, aí ele leva 1 ou 2 marceneiros, né? Um pintor, não sei o quê, ó, pintura também, outra coisa. Pintor de parede de casa não serve para pintar cenário. Não serve. Não serve. Você tem que explicar para ele que a pintura é diferente, é outra coisa. É outra parada. Então a gente leva daqui, se eu for para ir, né, filmar na sociedade, provavelmente eu vou levar um cenotécnico, vou levar um marceneiro, não sei, e aí a gente vai recrutar, né, esses profissionais e eles vão ficar sob orientação desses profissionais que a gente leva daqui. Então, volta aí, continua falando, desculpa, eu te interrompi para falar esse monte de coisa, Ana Mídia, continua falando da sua experiência aí. Não, então, acho que eu já falei, né? Mas isso que você está falando, né, é o conhecimento que eu não tenho. Eu não tenho, não sei fazer essa orientação, né, para os profissionais, porque eu não entendo de cenografia, né? Não tenho esse conhecimento, né? Então é isso que eu preciso ter, né? É que é muita prática também isso, sabe? É muita prática também, né, das situações que a gente encontra. Que o lance da cenografia também é que para cada lugar que a gente vai, para cada filme que a gente faz, para cada programa que a gente faz, as necessidades são diferentes. Elas nunca se repetem, dificilmente elas se repetem. Sabe? Quando você vai fazer show, ou vai fazer dramaturgia, como eu estou fazendo agora, você vai fazer, sei lá, um evento, as necessidades são diferentes. Então a gente tem que criar soluções diferentes, os espaços são diferentes. Você está numa locação, no estúdio, é completamente diferente uma coisa da outra. Tá? Então, para cada uma dessas coisas, claro que o tronco é o mesmo, né? Básico, serve para todo mundo, todo o pensamento é o mesmo. Mas essa variação que tem, a gente precisa ter muito. A experiência é muito importante mesmo, sabe? De levar, assim. Você pode ter a base de tudo, mas a experiência da variedade, né? De atividades e tal é muito importante. Bom, é isso, gente. Vocês têm mais alguma coisa assim para perguntar que vocês queiram saber do curso especificamente ou de alguma coisa de cenografia? Pode ser de qualquer coisa. Tá? Eu queria perguntar. Dica de livro? No site, quando fala sobre o curso, tem meio que um calendáriozinho, mais ou menos. E aí fala, além das aulas práticas da montagem de cenário em si, fala que tem, acho que 2 visitas técnicas, se eu não me engano, que são em dias de aulas teóricas. E aí eu queria saber se isso realmente existe e, se sim, se essas aulas teóricas, no caso, elas seriam práticas por ter essas visitas técnicas no mesmo dia ou não, enfim, como é que é essa parte? A visita técnica, a locação, é isso antes do filme? Porque tem isso, né? A gente faz visita técnica, a locação. Tem uma aqui que está visita técnica, locação, estúdio, planta baixa, dimensões, registros fotográficos dos materiais, blá, 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 blá. E aí tem uma outra que é apresentando o projeto cenográfico ao cenotécnico e acompanhando a construção dos cenários. E aí está um asterisco visita ao galpão. Na verdade, isso aí é o seguinte, essa é uma aula teórica, mas que eu queria, mas isso depende, assim, isso depende de a gente conseguir, com o cenotécnico, disponibilidade dele, de receber a gente no galpão, entendeu? Às vezes a gente marca, mas aí o cara pega um trabalho, ele tem que se deslocar, aí não tem jeito, né? Não vou falar, o cara não vai deixar de ir, né, natural para receber a gente, para ter aula. Então, assim, tem um momento da aula que a gente fala isso, que é esse desenho que a gente vai levar para o cenotécnico, que é o fundamental, né? Esse processo, a gente apresentar o desenho, explicar para o cenotécnico o que a gente quer desenhar e tal, que eu queria muito que fosse
assim, a gente conseguisse nesse, né? Quando as aulas começarem, eu vou tentar falar um dos cenotécnicos e tal, e tentar marcar com ele no galpão, que na verdade é para a galera conhecer o galpão. É isso. Na verdade, essa visita é para os alunos conhecerem o galpão cenotécnico. Ver como é, né? O que tem, as ferramentas. De preferência, se a galera estiver trabalhando, é ótimo, né? Que a gente vê o povo trabalhando, montando alguma coisa, vê a planta e tal. Né? E faz parte desse processo aí. Mas, na verdade, a gente não vai, para esse filme que a gente está fazendo, a gente não vai construir nada que demande uma visita ao galpão para levar para o cenotécnico. Na verdade, mentira, é só para a galera conhecer um cenotécnico de verdade, ver como é que funciona o galpão, né? Enfim, e conversar com o cenotécnico, ter a impressão dele, que eu acho legal isso. Né? Falar com ele falar um pouco, né, da experiência dele, como é que é a relação dele com o cenógrafo, tal. Porque, assim, cada cenotécnico prefere, né, uma maneira... Porque os cenotécnicos, eu vou falar, os cenotécnicos não estudaram, não fizeram curso, não existe curso cenotécnico. Né? E, em geral, os cenotécnicos também não têm a formação que vocês têm, a formação educacional que vocês têm, né, de terceiro grau. Em geral, eles têm, quando muito, segundo grau. Né? A maioria tem só o primeiro. São pessoas que foram forjadas no galpão, na prática, né? No aprendizado empírico lá, né? Fazendo as coisas. Então. Mas que são caras que dominam um conhecimento, né? Enorme, né? É da prática do qual a gente usa muito, né? A gente que estudou, né? E tal, a gente usa o conhecimento desses caras. Um conhecimento que a gente não tem, esse conhecimento prático, né? Objetivo e tal. Então, eu acho importante esse contato, sabe? A gente depende muito deles. E eles dependem, né? Claro, para trabalhar depende da gente, mas a gente depende deles para realizar o que a gente quer fazer. Né? Porque por mais que eu saiba, né? Que eu saiba mexer numa serra articultiva, ou mesmo uma bancada de serra, eu não consigo construir nada. Vou levar 6 meses para construir uma mesa. Bota aqui, tá? Vou medir, vou ficar lá medindo e tal. Desenhar, eu desenho até rápido. Construir, eu vou levar uns 6 meses. E eu acho importante para caramba esse contato, sabe? Porque também esse negócio de ser cenógrafo de mesa, que não sabe como é que constrói nada, acho furada. Sabe? Acho que até para a gente poder saber as melhores... Eu aprendi a melhor maneira de construir as coisas, os materiais, com o cenotécnico. Foi com o cenotécnico que eu aprendi isso. Eles que me davam as soluções, me ajudavam, procuravam soluções junto comigo. Quando eu não tinha experiência, eram esses caras que trabalhavam junto comigo que foram me dando as soluções, foram me apresentando os materiais. E aí depois você vai por si só descobrindo novos materiais e tal. Mas a relação com o cenotécnico tem que ser a melhor possível. A relação com o cenotécnico tem que ser uma coisa, tem que ser de troca, né? A gente precisa entender que a gente precisa deles. E que eles são profissionais, não. Mas é uma formação diferente, é um outro olhar de trabalho, é uma outra relação com o trabalho com cenografia. Tá? Uns são mais experientes, ou alguns têm mais... Alguns são mais sensíveis, né, digamos assim, né, ao artístico, né, ao estético. Né? Uns são mais... Têm um olhar estético mais desenvolvido, né? Um olhar estético mais sensível e tal. Outros não, outros são broncos mesmo, sabe? Essa porra aí, a serra aqui, toma essa porra, tu não pediu uma mesa? Toma, não fode. Que diferença faz se a mesa é preta, se é amarela? Babaquice, esse negócio. Tá. Tem uns que são assim, mas tem outros não, que já estão, né? Já estão ali, estão acostumados a trabalhar com você, aí já dão ideia, né? Dão uma sugestão de material, dão uma sugestão de acabamento, tal. Os caras são mais atentos à questão estética. Não são todos, mas são alguns. Então, por isso que eu queria fazer essa aula prática, sabe? No galpão. Tá bem. E a visita à locação, ela também acontece, então, né? Não, ela tem que acontecer porque é onde a gente vai gravar. Essa acontece com certeza. A outra depende da disponibilidade do cenotécnico. Né? Tá bem. Se ele puder receber a gente vai.
E aí essas aulas práticas, elas seriam no horário da aula, né? Ou em dias diferentes? Não. Do cenotécnico dependeria também dele, né? Mas É. a visita à locação... Não, porque a aula é à noite, então nenhuma dessas aulas é na hora da aula. Tá. Vai ter que ser de dia em outro dia. Tá Essa visita de locação, essa visita técnica, em geral é final de semana. Ah, tá bem. Tá bem. Em geral é no fim de semana. Tá bem. Eu ia falar uma coisa que, assim, com relação à arquitetura, eu tenho, né, conhecido, tenho muitos amigos, claro, né, cenógrafos, e a gente conhece bem, assim, quando o cenógrafo ele vem da arquitetura e quando ele vem de artes plásticas, sabe? É muito engraçado, assim, a gente perceber essas diferenças, assim, bem, né? O cenógrafo que vem da arquitetura, em geral, ele é mais técnico, mais apegado a primeira divisão é o seguinte: quem vem da arquitetura sabe usar o AutoCAD. Quem não vem da arquitetura não sabe. Eu, por exemplo, não sei usar o AutoCAD. Não sei. Então, sabe usar o AutoCAD, é arquiteto. Já sabemos que ele é arquiteto. Mas a gente sabe bem. E é isso. Alguém mais tem alguma pergunta com relação à aula ou algo relacionado? Não? Então é isso, gente. Então acho que encerramos. Vocês não tem nada, já falei pra caramba, falei que ia falar pouco, falei 1h30. Imagina quando eu falo muito. Quando eu falo pouco, eu falo 1h30, imagina quando eu falo muito. Que pariu. Então, vou pegar aqui meu trabalhinho de novo, tá bom? Beleza? Tudo certo? Então tá, gente. Espero que a gente se... Cadê a Ana? Foi embora? Cadê ela? Tô aqui, não fui embora, não. Bom. Você tinha ido embora. Antes de eu me despedir. Então tá, gente. Olha só. Tem qualquer dúvida a mais que vocês tiverem, vocês podem falar com, não sei, com a Adriana, né? Vocês falaram? É isso? No curso lá, na ABC. E vocês podem pegar meu e-mail ou meu telefone também, se quiserem mandar mensagem, perguntar alguma coisa, tá bom? Se vocês quiserem... Cadê? Tem um negócio de mensagem aqui para a gente usar? Posso... Deixa eu ver. Não está disponível para mim. Nem para mim. Caraca. É porque você entrou com o link. Porque eu entrei com o link, né? Quando o seu curso começar, e os alunos têm acesso ao chat. Ao chat, Mas quando é convidado e entra por link, não consegue acessar. Tá. Então, gente, se vocês quiserem falar comigo alguma coisa, pega meu telefone, meu e-mail com a Adriana, tá? Manda uma mensagem para ela. Tá bom? Espero que a gente se veja logo, então. Obrigada a todos. Obrigada, Cláudio. Até semana que vem, então, no início da aula. Obrigada, boa noite. Boa noite. Já é semana que vem? Tá bom. Então, até semana. Beijo, tchau, gente. Tchau, boa noite. Boa noite, obrigada.